Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou a Hebe e faço parte da equipe de mocidade do Coerem. Antes de iniciarmos os estudos de 2021, gostaria de falar um pouco sobre a Coerem. Coerem significa Confraternização Espírita da Regional Nordeste. A Coerem foi idealizada pela Dona Maria Pinto em 1991 e em 1992 deu-se início aos trabalhos, sendo o ano 1 da Coerem, com a colaboração do nosso querido Márcio Pacheco, que fez parte da comissão de estudos. O objetivo inicial da Coerem foi atender o jovem que, fora da faixa etária para ir para a Comeb, estava sem participar de nenhum encontro. Aí, diante dessa situação, a Dona Maria convocou o grupo, querendo fazer um encontro diferenciado. Surgiu então o Coerem, tendo como característica o convívio familiar durante esses dias de carnaval. Era um encontro aberto a todos, todos aqueles que tinham interesse, e têm interesse em fazer 3 dias de recolhimento, de espiritualização, de estudo, E esse ano de 2021, estamos chegando no ano 30 anos de trabalhos da Coerem. E é com um marco muito grande que a nossa Coerem 30 será com o sistema online, pela plataforma do YouTube da AME. E por falar nisso, eu peço a vocês que curtam esse vídeo e se inscrevam no canal da AME. Hoje, o nosso estudo será realizado pela Conceição Neres. Espero que gostem e contamos com a presença de todos no nosso Coerem 2021. Muito obrigada. queridos amigos, iniciando mais uma Coerem, e vocês já devem ter visto,
e ouvido as orientações falando sobre o encontro, como ele aconteceu, como se realiza. Hoje nós estamos comemorando os 30 anos de Coerem, trabalho maravilhoso, trabalho dedicado ao estudo, ao evangelho, ao aprendizado e buscando a prática sempre. Então iniciaremos, convidando vocês a participar conosco da prece inicial, para iniciar o encontro. Vamos buscar serenar o nosso coração, nossa mente, elevar o nosso pensamento, buscando aquelas vibrações mais sutis, aquelas vibrações mais harmoniosas, desejando muito colaborar junto ao Cristo nessa seara grandiosa de amor, do bem e da paz. Agradecendo sempre a oportunidade do trabalho, a oportunidade do aprendizado, a oportunidade de encontros e reencontros nessa seara bendita. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que temos e principalmente por essa doutrina maravilhosa que vem nos esclarecer e consolar. Que o Espiritismo possa ser sempre aquele farol que vamos seguir buscando a nossa transformação moral. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que temos, tudo que ainda vamos ter. E pedimos que nos auxilie a estar contigo, pois temos a certeza que tu estás sempre conosco. Que assim seja. Então, queridos, começamos com o nosso primeiro tema do encontro, o homem de bem. E aí, vocês já ouviram falar sobre o homem de bem? A gente vai ter esse tema lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sedes Perfeitos. E no item 3, a gente vai estudar sobre o homem de bem. Kardec vai nos propor várias características, qualidades deste homem de bem. E é interessante porque dentro dessa proposta que Kardec coloca, há, para chegar a esse ponto, o esforço. Então, não precisamos ficar tristes se a gente não tem ainda essas qualidades, porque o esforço, a dedicação, e até mesmo dentro daquilo que a gente vai propor hoje no estudo, a gente vai conseguir identificar alguns pontos que possam nos caracterizar, nos denominar como homens de bem. E aí eu faço assim eu vou fazer uma síntese, uns tópicos só para a gente poder adentrar ao estudo. Então, o homem de bem e suas qualidades. O homem de bem pratica a lei de Deus, é portador de fé verdadeira, é caridoso, é humanitário, é virtuoso, conhece a transitoriedade dos bens materiais. Então, esses tópicos que eu coloquei não definem, claro, o homem de bem, Nós sabemos que existem vários outros, mas ampliando cada tópico desse, a gente consegue muitas vezes se identificar em um ali. Então, dentro da proposta do Evangelho segundo o Espiritismo e de uma questão do Livro dos Espíritos muito importante, e eu trouxe aqui para a gente poder estudar no nosso estudo, a questão 918, que Allan Kardec também vai falar muito sobre esse homem de bem. Então, começamos, eu montei um PowerPoint, vocês vão conseguir ver, aí junto ao vídeo, começa o homem de bem. E começa trazendo pra gente uma passagem do Evangelho, que fala assim: não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos em espinheiros, nem se vidimam uvas em sarças. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal, do seu mal, tira o que é mal, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Isso vai estar lá em Lucas,
né? Jesus, Lucas capítulo 6, versículo 43 a 45. Então, esse início que a gente começa falando sobre árvore boa, bons frutos, é uma forma muito simples que Jesus trouxe de mostrar o que realmente importa para cada um de nós, o que nós estamos produzindo. Não é a aparência exterior, não é a formosura, né? A frondosa árvore bela, mas sim o que ela está produzindo. Eu acho muito interessante porque isso a gente faz muito na prática, né? Na vivência. A gente planta algo, a gente espera o fruto daquilo. É uma ansiedade danada, né? Eu plantei uns tomatinhos ali com meu filho e a gente todo dia, né? Eu mais ainda, não sei se ele tem essa ansiedade como eu, de ver o fruto. E todo dia a gente molha, rega, e aí começou a sair a florzinha, daí a pouco formou fruto, mas ainda tá verde. E a gente fica louca para que esse fruto começa a mostrar toda a sua beleza. E é isso que esperamos. E isso que Deus espera de cada um de nós, esses frutos belos que têm capacidade de florescer. Então, em vários momentos do Evangelho, Jesus vai destacar a questão do fruto. Tanto que ele fala que a árvore que não der bons frutos, ela deve ser cortada. Mas, como serão esses frutos da árvore nossa, do nosso coração, das nossas, né, práticas, né? Então, assim, tem uma fórmula, e essa fórmula é muito conhecida no meio espírita, principalmente, em que Santo Agostinho orienta a análise dos nossos feitos diários, né? Ele propõe no momento do sono físico, no momento que a gente for nos preparar para dormir, a gente faça uma revisão do que fizemos no dia. Todas as nossas atitudes, desde o momento do acordar até o momento do dormir. E nesse momento, a gente vai perceber as nossas ações, os nossos frutos. Será que todos foram bons? Alguns foram estragados, né? Que nós ficamos até envergonhados de tão feio que foi esse fruto. Ou são frutos saudáveis que a gente possa compartilhar com os outros, possa dividir esses frutos com os outros. Então vai caber a cada um de nós analisar que tipo de árvore eu sou, que tipo de árvore estou dando frutos. Porque pela orientação do Evangelho, se essa árvore não for boa, se ela não estiver dando frutos, ela um dia vai ter que ser cortada. Porque ela está ocupando o espaço de uma árvore que vai florescer. Mas no Evangelho, a proposta é sempre esperar que essa árvore dê frutos. Porque as orientações, né, o trabalho, a ajuda, ela vai vir sempre. Dando sequência aos nossos slides aqui, eu trouxe a questão do Livro dos Espíritos, já a resposta, para a gente poder conversar um pouco sobre essa questão 918, que fala assim: o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Então, olha que interessante, gente. É isso que nós falamos da árvore. Olha como uma lição completa com a outra lição. Então, a orientação do Cristo, a lição do Cristo se completa com essa resposta que os Espíritos dão a Kardec, de que nós deveremos produzir bons frutos e analisar se o que a gente tem feito está sendo bom, está sendo útil, está sendo necessário. Isso todos nós podemos fazer, né? E se percebermos nessa caminhada que não estamos dando frutos, que não estamos sendo úteis, que não estão sendo bons os nossos frutos, podemos mudar, né? Não precisamos esperar um juiz, né, para nos dar uma sentença e analisar os nossos atos.
Nós mesmos podemos fazer esse tipo de trabalho. Então, dentro da proposta da síntese, né, que eu coloquei aqui no início, fiz essa pequena brincadeira, a gente vai poder conversar um pouco agora sobre esses tópicos, né, do que propõe o Evangelho segundo o Espiritismo sobre o homem de bem. E coloca assim: o homem de bem pratica a lei de Deus. É um dos primeiros pontos analisados por Kardec. E ele coloca assim: o verdadeiro homem de bem, que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Aí vocês viram que, olha, mas é a mesma coisa que está lá na questão 918. Sim, é a mesma coisa. Para a gente ver como que tudo está muito bem sincronizado, né? A mesma questão sendo trabalhada e estudada 2 vezes e praticamente a mesma resposta. Então a gente percebe aí que os espíritos que auxiliaram Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo são os mesmos que auxiliaram Kardec no processo lá do Livro dos Espíritos, né? Nós sabemos que são esse grupo de espíritos que auxiliou no processo da codificação, né? Que ajudou Kardec essa organização das ideias espíritas para formular o Pentateuco kardeciano. Então, esse grupo de espíritos praticamente deram a mesma resposta no Evangelho segundo o Espiritismo e lá no Livro dos Espíritos. Isso é um ponto interessante para vocês irem lá e comparar e pesquisar, né? E até depois quiserem comentar, colocar lá: olha, Conceição, eu não sei se eu me apresentei, né? Olha, Conceição, realmente eu vi esse ponto aqui que é um pouquinho diferente, mas está dentro da proposta, do estudo. Então a gente deixa essa liberdade para vocês estarem colocando, né, as questões. O próximo que nós falamos foi sobre a fé. O homem de bem é portador da fé verdadeira. Tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Olha que legal, né? Porque no momento que estamos vivenciando, né, um momento muito diferente de todos que já vivenciamos, né, esse momento do isolamento social, de fazer estudos assim, dessa forma virtual, sem ter o contato dos amigos, né, dos confraternistas no encontro que há 30 anos vem sendo realizado, a gente, se não tiver fé e acreditar que tudo está acontecendo para o nosso crescimento, para a nossa melhoria, para uma transformação muito maior, né, do que só simplesmente física, mas uma transformação íntima que está acontecendo, a gente acaba perdendo a fé, deixando de acreditar que existe algo muito maior comandando todo esse processo. Então, quando a gente tem fé em Deus, né, ele fala, o homem de bem, ele acredita, ele tem uma fé verdadeira, ele sabe que tudo que está acontecendo são processos necessários para o seu crescimento, para a sua transformação, para a sua melhoria, né? Então, essa é uma das características, né? E quando a gente percebe, a gente pode até fazer isso, né? Quando vê alguém com essa fé, acreditando, não, mas isso é momento que vai passar, vamos confiar e vamos seguir. Este é um candidato ou já é um homem de bem, né? Continuando, o homem de bem é caridoso, né? Trouxe uma imagem aqui para reforçar aquilo que a gente sabe do bom trabalho desses bons espíritos que estiveram entre nós, né? Que deixaram a sua marca, deixaram o seu exemplo, né? A gente coloca, inclui aí Chico Xavier também. E aqui a gente tem a Madre Teresa de Calcutá. E é colocado assim: possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem. Toma defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça.
Então, esse é um exemplo de amor imenso, né? Quem conhece a história de Madre Teresa sabe que ela abdicou de toda a fortuna da sua família, que ela era uma pessoa rica, era uma jovem rica, e entrou para a ordem religiosa, que não poderia sair daquele seu meio religioso, porque era a prática religiosa, né, daquelas irmãs ficarem dentro dos seus claustros, né, dentro das suas seus mosteiros, suas igrejas, seus, né, ambientes, não poderiam sair para praticar nada, e ela contraria a ordem em prol do próximo. E ela faz um trabalho maravilhoso que ficou registrado, né? Ela dedicou a sua vida inteira pelo bem do outro, colocando sempre que ela via em cada semblante, em cada rosto, o rosto de Cristo, né? Porque é a orientação dele, né? Se fizerdes a cada um desses pequeninos, é a mim que estará fazendo. E ela fazia essa prática. Ela utilizava essa prática sem pensar, né, no seu benefício próprio, mas sempre pensando no outro. Isso é um homem de bem, né? É uma mulher, mas a gente sabe que a questão do homem define os dois pontos, né? A mulher e o homem. Seguindo, a gente vai ver que o homem de bem é humanitário. E aí é colocado assim pra gente. É bondoso, humanitário, benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raça nem de crença. Então, o trabalho que é realizado, que a gente tem referência dele sempre, é os Médicos Sem Fronteiras, Fraternidade Sem Fronteiras, que são tipo de ajuda aqueles que não são somente do nosso espaço continental, né, da nossa terra, da nossa pátria, mas a todos aqueles que necessitam, ampliando o sentimento, né? Vou ajudar só brasileiro, né? Vamos dar só para quem está precisando no Brasil. Não, eles ampliam. Além de dar, além de orientar, além de assistir, de ajudar aos da nossa pátria, auxilia também aqueles que são de outras, ampliando esse sentimento. Então aí a gente vê que é um homem de bem. E isso está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Ser humanitário é estender, é ampliar, né? Lembrando que Jesus era um refugiado, né? Ele saiu da sua terra fugido, viveu em outra terra, voltou e foi peregrinar em vários locais. Então, a gente para pensar, né, em tantas coisas que a gente vê por aí. Construir muro para separar nacionalidades. Não pode entrar aqui porque você é de outra nacionalidade. Eu só te ajudo se você for da minha igreja. Então, isso está longe de ser um homem de bem, porque o homem de bem, ele amplia, sem distinção de raça e nem de crenças. É a todos. Então, esse, sim, é um homem de bem. Continuando, aí a gente vai falar do homem virtuoso, né? Muitas vezes a gente fica, ai, virtude, eu queria tanto tê-las, né? Só tem defeitos. Mas por que não tê-las? Né? Vamos nos esforçar para isso. O homem de bem é virtuoso. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, não se lembrando senão dos benefícios, por saber que lhe será perdoado conforme houver perdoado. Então, essa é aquela máxima, né, que Jesus diz: fazer aos outros aquilo que gostaria que fizesse a você. Essa é a máxima da caridade. Desejar o bem ao outro, como você gostaria que o outro fizesse para você, desejasse para você. Então, o exemplo máximo de virtude é o Cristo, que encarna num planeta organizado por ele como governador planetário. E a gente tem essas referências no livro Brasil Coração, não. Como é que chama o livro? Esqueci o livro. Depois eu lembrando aqui, eu coloco para vocês, né? Mas nesse livro, Emmanuel vai trazer a trajetória de Jesus, colocando ele como o governador do planeta.
E ele, como esse governador do planeta, encarna no planeta para trazer a mensagem de amor, para trazer a mensagem de união, de fraternidade, principalmente entre os povos. Então, o exemplo maior de virtude que nós temos é do Cristo. E para a gente já indo para os finalmente da nossa breve reflexão, porque nesse momento não chega a ser um estudo de 1 hora, mas uma breve reflexão para a gente poder trabalhar durante esses 3 dias que vamos ter de encontro. A gente vai falar sobre o homem de bem conhece a transitoriedade dos bens materiais. Então, ele usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá que prestar contas e que o emprego mais prejudicial que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Sem acusações e apontar nada a ninguém, a gente sabe que tudo que recebemos é empréstimo e que vamos ter que prestar conta de tudo que temos feito, inclusive do nosso corpo físico. Como temos tratado, como estamos usando, né? E os bens materiais mais ainda, né? Porque são recursos que vêm para o nosso crescimento, é claro, mas também para sabermos usá-lo com os outros, com todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, gente, fica para nós aí uma reflexão profunda, né? Mostrando que está muito longe da gente a prática de todas dessas qualidades. São pontos que a gente pode estar conseguindo sim realizar, fazer e ser. Depende do nosso esforço. Porque lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala: reconheceremos o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, pelo esforço em que ele faz para a sua própria transformação. E no Livro dos Espíritos também tem uma questão que fala assim: o homem conseguirá se transformar através de pequenos esforços. Então, a palavra esforço é a nossa palavra do dia. Vamos nos esforçar, porque nós temos capacidade para sermos homens de bem. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada por estar comigo nesse momento, conosco no encontro da Coerem, que possamos nos esforçar para sermos pessoas melhores, pois temos na nossa caminhada muitos espíritos encarnados e desencarnados, nos ajudando nessa prática maravilhosa de sermos pessoas melhores. Um grande abraço, fique conosco nos próximos encontros, nos próximos dias, né? E lembrando que logo mais tem atividade aí, né, de interação para todos nós. Um grande abraço. Ei galera, tudo bom? Para participar das nossas atividades interativas, entre no nosso grupo do WhatsApp, vai estar aqui ó, na descrição. Também entre no site da AME para você participar e estar mais pertinho de nós, tá bom? E continuar participando do evento. Muito obrigado!